Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Que alegria estarmos juntos mais uma vez na presença de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, eu quero que você abra comigo em Samuel, 1 de Samuel. Glória a Deus. As crianças já foram? Já foram, né? As crianças já foram, glória a Deus. 1 de Samuel, capítulo 25, verso 24. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Nós tivemos um final de semana muito abençoado, né, irmãos? Na sexta e sábado nós tivemos aqui na nossa igreja a pastora Tânia Tereza. Quem conseguiu vir? Quem conseguiu? Olha, bastante gente. É bastante tempo sentado, ouvindo instrução, mas são ensinamentos que a gente vai levar para a vida toda. Tudo coisas que a gente já sabia, ou mais ou menos sabia, mas algumas revelações entre uma linha e outra, fica dentro do nosso coração, para a gente interpretar a palavra e viver o Evangelho de uma maneira mais fácil ainda, no nome de Jesus, amém? Nós esperamos que todos nós que estamos aqui no presencial, estejamos vivendo as mais ricas bênçãos do Senhor, e os irmãos que estão no online também, nós desejamos que a sua casa, a sua família, seja grandemente abençoados no nome de Jesus, amém? Que esse momento nós possamos ler a palavra, 1 de Samuel, capítulo 25, versos 24, vamos lá. Diz assim, olha, onde está aqui na minha Bíblia, está aqui, ó, 24. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva e os teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Vamos ficar com esta leitura e vamos orar. Se você puder, quiser fechar a sua Bíblia, e nós vamos pedir ao Senhor. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos nesta noite de domingo, no primeiro dia da semana, na terceira reunião do dia. Nós viemos para cultuar ao Senhor. Senhor, uns dias frios que tem feito, mas está tudo bem. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem cuidado da nossa casa. Então aqui no presencial e no online, a tua palavra será mencionada, divulgada. Fale conosco, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir da tua parte. Nós oramos, Senhor, e pedimos que nos abençoe, no nome precioso e bendito de Jesus, e que toda atuação maligna, todo roubador de sementes, que quer trazer distração, tapar os ouvidos, trazer discernimento, não deixar que haja discernimento, está repreendido em nome de Jesus. Que nós sejamos abençoados e edificados pela tua palavra, na tua presença, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Por gentileza, queiram sentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que sempre eu falo isso às quartas-feiras, que ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Não se iluda achando que você vai muito longe se você se colocar numa posição de autossuficiente. É melhor a gente se humilhar, a gente se sujeitar e se dispor a formar equipes, porque assim, sozinhos nós pensamos ir mais rápidos, mas juntos nós podemos ir mais longe. E eu quero convidar você e a sua casa a não querer ir só mais rápido. Nós temos que ir e ir mais longe ainda. Amém? Amém, irmãos? Quantos estão aqui comigo agora, aqui nessa noite, amém? Então eu vou convidar você, na medida em que o Senhor for falando ao seu coração, e você for concordando com a palavra, você não deixe de levantar a sua mão e dar um glória a Deus, para que você possa me ajudar nesta noite. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sempre falo e vou dizer novamente, que o meu pai, ele foi um homem com pouca instrução de escola, né?
nenhuma até então. Mas teve um período da vida dele que ele me chamava para ver, nos chamava, né? Para ver o bando de pássaros que passavam. E quando os pássaros passavam, ele passava em bando. E eles diziam assim, olha, eles estão indo lá para o Canadá. E eu ficava imaginando, meu Deus, como eles vão ter força para ir para o Canadá. Como se eles não tivessem onde parar, onde eles pernoitar, achando que eles fossem direto lá. Sem fazer quando um avião para num lugar ou outro, o que ele faz mesmo? Escala. Achando que os pássaros não pudessem fazer escala, né? E eu quero dizer isso, que no livro do profeta Isaías, olha, eu me alegro quando eu falo isso, eu me alegro, mas eu me emociono também. O profeta Isaías, ele declarou assim, irmãos, ele viveu muitos anos, 500 anos aproximadamente antes de Jesus, ele já profetizava sobre a vinda do Messias. E o mesmo profeta dizia assim, que os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão alto como águia, voarão em lugares altos, e não se cansarão. Olha isso, a palavra vai falando ali no Isaías 40, 41, dos versos 29, 30, 31, fala isso. Então olha a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus. Nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E como eu ouço a palavra? Eu ouço a palavra lendo em casa, quando eu pego a minha Bíblia, quando eu tiro a Bíblia de uma estante, de uma prateleira, e pego ela na minha mão e quero dedicar um tempo. Você não precisa necessariamente que ler um livro no mesmo dia, um livro em todo num dia, como os evangelhos, mas eu convido você a querer começar a ler ainda mais um capítulo por dia. Leia um capítulo da palavra por dia, pegue ali nos evangelhos, ou pegue os salmos, provérbios. Vamos trazer a palavra na nossa mente, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, de repente, numa mente que está vazia, a palavra ela entra e ela começa a trazer vida. Aí você fala assim, mas o mês passado eu estava tão sem esperança. No mês passado eu achava que ia ser o fim, não ia virar nada. E agora nesse mês parece que eu estou mais motivado. E eu não tomei nenhuma vitamina, nada diferente do que eu já tomo. O que é isso? É o poder da palavra de Deus que está em movimento na nossa vida. Porque ela não se renova toda manhã. A palavra ela se renova milagrosamente. Ela se renova todas as manhãs. Toda manhã você pode pegar o Salmo 46 e ler lá assim, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Naquela manhã o seu coração vai pegar aquela palavra e vai abraçar. No dia seguinte você vai ler de novo, suponhamos que você vai ler, o seu coração vai abraçar de novo, mas a interpretação e o suprimento vai ser diferente, porque a palavra ela vem de encontro com a necessidade do nosso coração. Ou seja, quando nós estamos reunidos aqui, é uma pessoa falando e todos nós ouvindo. O Espírito Santo ele se incumbe de trazer a palavra no nosso coração segundo a nossa necessidade. Mas as nossas necessidades são as mesmas? Não, elas são diferentes. Mas o Espírito Santo, ele tem a capacidade de revelar e de suprir a necessidade de cada um, segundo aquilo que você precisa. E olha, por muitos anos eu disse que todas as vezes que eu me sentava aos pés do Senhor, igual você, quantas vezes a gente vem para um culto, às vezes nós estamos no online, numa sala, aonde que você quer que esteja, ou mesmo no seu carro, ou mesmo na empresa, você ouve a palavra. Aquela palavra ela vem, é a palavra que você ouve há muitos anos. Ela pode ser até a mesma palavra. E eu quero aproveitar o momento, irmãos, e com muita humildade, e dizer aos irmãos, tem muitos irmãos aqui que nos acompanham há muitos anos. E durante um período da minha vida, Lourdes, eu falei sobre determinados assuntos. Eu falei muito sobre Hebreus 11, que fala sobre a fé. Eu falei muito sobre a mulher hemorrágica. Irmãos, eu posso estar aonde eu estiver. Se o pregador vem, e mesmo que ele não fale dela,
mas se Ele menciona ela na palavra, dentro de mim, parece que salta algo. Porque um dia eu precisei do milagre que aquela mulher buscou e o Senhor me deu. Então a gente vai se identificando. E quando a gente vai se identificando com o poder da palavra, aquela palavra ela começa a nortear a nossa vida. Ela começa a dirigir as nossas vidas. E durante muito tempo eu falei sobre isso e me culpei muito. Eu dizia assim, quando o pastor dizia, hoje é você que vai fazer o culto. Na noite anterior eu não dormia. E na noite seguinte também não. Olha, mas que raio de mulher é essa? Ué, mas não é você. Todos nós sabemos que não somos nós. Mas às vezes ser o canal, às vezes ser o mecanismo, exige da gente, porque assim, você sabe quando a igreja se identifica com uma determinada palavra. Mas isso não quer dizer nada, irmãos, porque a palavra não é do pregador, a palavra é de Deus, não é? É a palavra de Deus, o Senhor diz assim, olha, a minha palavra ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer o que designei. Ou seja, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um doutor na lei, e pode ser um semi-analfabeto. Se o Senhor quer falar com você, Ele vai falar com você através da palavra dEle. E nesta noite nós viemos para isso. Onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse nos amado? Onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse nos escolhido, nos nomeado para viver o que nós estamos vivendo? Que seja tempo de maravilhas, mas que seja também um tempo de processo de espera, processo de salas de espera. Processos que você pensa que nada está acontecendo. Eu estou aqui nessa noite para afirmar isso. Quando você pensa assim, não muda, não acontece, ouça o que o Senhor vai dizer agora para você. É agora que está acontecendo tudo. Quando você pensa assim, ninguém se move, ninguém faz nada, ninguém luta em meu favor, aquieta-te. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas se a gente não se aquietar, nós não vamos perceber a grandiosidade do trabalhar de Deus na nossa vida. Porque não é bom só você saber que Deus fez. O bom, Max, é você perceber que quando você pensa que não está acontecendo todas as coisas. Descansa. Quero convidar os senhores a descansar. Um corpo cansado. Ontem até uma pastora falou comigo aqui. Ela disse, pastora, como você estava cansada ontem? O João está ali, o Joãozinho está ali. Ele viu minha cabeça caindo, gente. Ai, que tristeza. Eu estava sentada no primeiro banco, mas eu estava extremamente cansada. E interessada no assunto. Mas meu corpo foi vencido pela canseira. E eu ia do lado do pastor, eu falei, não posso ir. Se eu for, a minha cabeça vai cair no ombro dele, não vai ficar legal. Aí não vai. Ah, eu ia roncar, estava muito cansado. Quando você está cansado, você ronca. Ó, brincadeira. E alguém na sua casa briga com você porque você ronca? Ninguém briga porque na sua casa não tem ronco, né? Não. É que você ronca tanto que você nem escuta o outro roncar. E sabe, aí eu estava ali sentado, eu fiz assim, olha. Eu fui indo embora, irmãos. Já aconteceu de você estar sentado e foi apagando. De repente eu catei minha cabeça aqui embaixo e coloquei ela de volta. Falei, ai, onde que você vai? Fica aqui. Aí o João, muito zoiudo, viu minha cabeça cair. Além de se ele tivesse só visto a cabeça cair, não era nada. A crise de riso que ele teve. Quando a minha cabeça caiu, eu levantei. Eu fui para o escritório, falei, vou jogar uma água na cara, pelo amor de Deus. Ele foi ali, não conseguia abrir a porta, de tanto rir. Pastor, aguenta firme, é isso mesmo. Quá. Você sabe que eu estou para falar uma coisa? É melhor serem dois do que um. Se fosse anos atrás, eu ia me culpar tanto. Onde já se viu uma sumidade daquela, uma juíza aposentada falando e você dormindo no banco? Para. Respeita você. Respeite os seus limites. Quando você estiver cansado e tiver que dormir, deita e durma.
peça licença para sua casa, fala assim, ó, fui, tchau. Você já viu esse comercial, esses videozinhos que está passando agora? O pai está falando, o pai, a mãe e as crianças. E aí o pai fala assim, ó, quem fizer bagunça vai para a cama. A mãe vai lá e joga todos os brinquedos no chão e corre para a cama. Você imagina se aquela mãe está pouco querendo deitar e dormir? Tem coisas que você se identifica. Irmãos, e não adianta você olhar e falar assim, ai que palhaçada. Entra, traz senso de humor, olha para quem está perto de você e fala assim, ó, ria mais de você, ria mais. Ria um pouco mais de você. Isso, bem isso. Aí o que acontece? Irmãos, e durante muitos anos, eu me cobrei muito. Eu sofria antes, durante e depois. E não foi assim alguns anos, 2 anos, muitos anos. Eu estava num treinamento esses dias. E um pastor lá falando, cheio do poder de Deus. Você sabe o que o pregador falou? Eu achei que não tinha ninguém ali, só eu. Ó, que esperta. Eu falei, acho que todo mundo foi retirado da sala, só estou eu aqui. Ele falou assim, por que se culpa tanto de pregar a mesma mensagem? A palavra não é sua, ela é do Senhor. Fale a palavra quantas vezes for necessária, porque sou eu quem trabalho no coração do meu povo. Irmãos, eu me segurei, mas eu tive uma vontade de levantar e começar a sapatear lá no meio, mas eu me segurei, mas depois sozinha, mas eu dançava, eu falava, glória a Deus, eu vou poder falar o que eu gosto, eu vou poder falar o que eu creio. Eu quero convidar você nesta noite a se alegrar por quem você é. Glória a Deus, o Senhor já está falando com você. E eu quero falar com você sobre uma família que eu me identifico demais da conta. É a família de Abigail. Que a vez que eu ouvi, lá atrás, há muitos anos, porque na minha vida tudo é muitos anos agora, eu estou parando de fazer conta que eu não estou muito bem, estou em crise. O dia que o pastor pregou isso lá uns anos lá atrás, tem irmãos até que brincam comigo. Ele falou, e Abigail era uma mulher bonita. Tá, até aí tudo bem. Ele falou, ela é uma mulher considerada formosa, inteligente, boa dona de casa, e cozinhava como ninguém, e amava o Senhor. Aquele culto, eu lembro, que os olhares dos irmãos vieram tudo em cima de mim. Uou! Irmãos, não veio, na minha cabeça veio. Às vezes, irmãos, nós pensamos que está todo mundo com uma régua, medindo quem nós somos. Joga essa régua da sua cabeça fora. Você tem que saber quem você é. Menos pressão, menos cobrança e mais atitude. Falei, por quê? Eu queria me desprezar? E eu aprendi um dia uma coisa, que eu não gosto dessa frase, mas ela é verdadeira. As pessoas só vão judiar de você o tanto que você deixar. Eu não sei se para os homens é assim, mas junto com as mulheres não era para ser. Mas às vezes as mulheres entram numa vibe de competição. As mulheres judiam uma da outra. E não precisa, irmãos, porque nós temos um cabeça que é Cristo. Nós temos uma igreja que ela é o corpo, e nós somos os seus membros. O pé não vai ser o joelho não vai ser o tronco, não é assim. A mão não vai ser o braço não vai ser a cabeça, não vai. Quem nós somos, irmãos? Quem é a nossa casa? Quem é a nossa família? E durante muitos anos eu conto para os irmãos, não só aqui, irmãos, mas nós estivemos em Peúna por 27 anos. Eu não sei como os irmãos me aguentaram. Eu cheguei à seguinte conclusão: eu devia falar todo o culto a mesma coisa, mas como eu disse, palavras benditas agora, mas o Senhor falava no coração dos irmãos segundo a necessidade deles. E eu estou aqui nessa noite com muita liberdade, com muita graça de Deus, porque eu temi tanto, irmãos, eu já sofri tanto, eu já fugi tanto da minha identidade. Não que eu não quisesse servir, não que eu não quisesse fazer, mas timidez, ser muito acanhada,
ser muito caseira. Eu fugia sempre. Eu fugia uma vida toda. E eu quero nessa noite falar isso para você. Que não adiantou nada. Você já deve ter ouvido a palavra: o mundo não para porque o seu coração sangra. Nós somos uma igreja, irmãos, de verdade. Nós não somos homens e mulheres de gesso ou de louça. Nós somos corpo, alma e espírito. Você viu o pastor chamando os homens: irmãos, vá sexta-feira no treinamento, no culto. Vai falar sobre a saúde do homem. O que eu posso comer, o que eu posso beber, o que eu posso vestir, Não, acho que deve ser essas coisas que vai fazer uma junção e vai te ajudar. Porque às vezes, irmãos, é mais fácil como povo de Deus atribuir todo ataque ao reino espiritual e dizer que é Satanás. Não que Satanás não tenha a sua parcela de culpa e ele esteja por trás de muitas situações, mas existem situações que é minha e sua, e a nossa situação o Senhor não vai resolver. Então eu quero dizer isso para você. Quinta-feira agora que passou, última quinta-feira, eu fui chamada graciosamente pela igreja Ieque Lagoinha de Ribeirão Preto. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu chorei, irmãos. Eu chorei, dentro do carro, quietinha. A hora que eu estava indo era de tarde. Eu deixei o pastor numa reunião ministerial. Eu deixei a Marcela, o Felipe e as crianças. E ali eu fui quieta. Aquela tarde nublada, fria. O meu coração foi fechando. E eu falei: não adianta eu querer voltar. Não adianta eu querer retroceder. Tem horas na vida da gente que a gente acha melhor: eu não vou fazer e pronto. A questão às vezes não é que nós não queremos fazer, nós não queremos passar pelo desafio. E eu estou aqui nessa noite para convidar você, como homem e mulher, como moça e rapaz, para aceitar os desafios. Porque o pastor disse agora há pouco, com a bênção de Deus e querendo o Senhor, nos 12 dias de janeiro de 2026, nós estaremos dentro do templo. Não importa se vai estar rebocado, se vai estar com piso, não importa. O importante é que lá em janeiro, em 2026, eu e você, nós e a nossa casa, estaremos ali profetizando, dizendo: o que eu não consegui em 2025, em 2026 eu vou conseguir, em nome de Jesus. Porque você vai aplaudir, você pode dar glória a Deus. Olha que palavra que Deus está dando. Porque na nossa vida, na vida de povo de Deus, a gente não pode viver só pelo que a gente vê. É isso que a palavra fala. A palavra diz assim, nós não andamos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas nós vivemos por aquilo que cremos. Então nós vivemos por fé. E se nós vivemos por fé, nós temos que nos levantar e profetizar. No ano em que o pastor foi acometido da Covid, era o ano que diz assim, um ano de superação. Eu dizia: o que mais eu tenho para superar? Que coitada de mim. Achando que eu já estava superando muita coisa. Eu não imaginava o que estava por vir. Era no meio do ano, um pouquinho mais da metade do ano, um pouco mais do que hoje. Quando chegou em dezembro, o pastor trabalhou muito aquele ano, trabalhou muito, pesado, igual você. Numa tarde, ele chamou todo o estado e reuniu todos os superintendentes. Fez uma reunião ministerial, serviu um almoço. Uns foram embora e outros ficaram brincando de futebol. E sabe quem estava brincando de futebol? O Senhor nosso pastor. E eu lá no canto olhando dizia: que momento bom que o pastor está tendo. Olha, ele está tendo um momento de lazer dele. Mal sabíamos nós que ele já estava com Covid, dando toda a força que ele tinha e o que ele não tinha. Ali era início de dezembro. Quando chegou nos finais de dezembro, a Marta e o Roberto estão aí como testemunha, né? Nós fomos levá-los ao hospital só para fazer uma avaliaçãozinha. Só, as meninas são enfermeiras, sabem? Fomos fazer uma avaliação para ver como que está. O médico muito querido disse assim: o senhor está bem, mas eu vou segurar o senhor. Eu falei:
Como assim, está bem, eu vou segurar o senhor. E então o senhor fica aqui, nós vamos avaliar e vamos ver. O pastor estava com a roupa do corpo, a Marcela estava junto com a gente. Fomos. Viemos embora, o pastor ficou. Mas eu entrei em casa, irmãos. Eu entrei em casa. O telefone tocou. Marcela, mãe, se arruma que você vai voltar. Falei, vou voltar para onde? Você vai ficar com o pai. Falei, Marcela, seu pai não tem idade para ser acompanhante. Olha, irmão, olha o que é uma pessoa ter medo de enfrentar o que está para ela. Eu não quero que você deixe de viver as maravilhas que o Senhor tem para a sua vida, por causa de medo, de nóia sua, de palavras que alguém um dia disse. Eu disse, Marcela, seu pai não tem idade para ter acompanhante. Ela disse, mãe, então estamos indo, estou passando aí. Irmãos, quando o filho não questiona e fala, estou indo, corre. Cheguei lá. Quando eu olhei para o pastor falou, eu estou bem, Lourdes, não sei porque me seguraram. Irmãos, eu fiquei dentro do quarto, eu vou contar isso porque está no meu espírito, eu preciso falar. A pastora Tânia Teresa disse assim que aquilo que está oculto, você tem que trazer às claras para ser resolvido. Eu vou me libertar disso hoje. Eu estava dentro do quarto, o pastor não cabia na cama, irmãos. Ele é grande e a cama do hospital era curta, então os pés dele ficavam para fora. E eu cobria os pés dele. Mas ele falava assim, não põe a mão em mim. Não põe a mão em mim. E eu não punha. Mas quem dorme? Quem senta? Aí o pastor começou com todo aquele tratamento, aquelas coisas horríveis, aquelas máscaras, aquelas pressão, diabetes 500, lá em cima. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Irmãos, na madrugada, o pastor cochilou. Eu fiquei andando quietinha no quarto, do lado assim da salinha. Eu andava. Na medida em que eu andava ao meu lado uma barata. Uma barata. Eu falei, mas não acho que não é muito legal barata aqui. O que ela está fazendo aqui? Aí alguém pode pensar assim, mas em todo lugar tem barata, insetos, peçonhentos, as coisas vêm mesmo. E eu deixei ela ali, eu falei, fica aí agora, que agora eu não vou olhar de você, fica aí. Ainda bem que era uma barata e não um rato, né? E eu fiquei orando. Aquela barata foi ganhando força. Na medida que eu andava, ela andava junto comigo. Falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei com a barata, olha, eu estava pouco louca. Falei assim, o que você está fazendo aqui? Eu vou te matar, vou te esquitear. Vou pisar em cima de você, você vai ver. Você já falou com alguma coisa desse tipo? Para você fazer isso, é porque você está determinado a vencer. Eu fui ali e falei assim, barata, eu não sei de que esgoto que você veio, mas você não é bem-vinda aqui. Nem você e nenhum dos seus companheiros. Você vai ser jogada no esgoto, vai ser mandada embora, e pega tudo que é seu e vai embora. Eu falei com a barata como se ela fosse uma entidade. Olha minha cabeça. Aí alguém pode pensar assim, isso é loucura. Sente na pele para você ver se você faz isso ou não faz. Irmãos, esquitei aquela barata, peguei, joguei no lixo, dei descarga. Eu achando que o pastor estivesse dormindo. Ele falou assim, bem baixinho para mim, o que você fez com aquele bicho? Para ele era bicho. Ele estava fora. Para ele era um bicho, e para mim era uma barata. Reino espiritual não se explica. Reino espiritual se vive. Pastora, por que você está contando isso? Porque isso vai ficar para trás da minha vida hoje. Que dia do mês é hoje, Má? 15? Que dia é hoje? 15 de junho. 15 de junho. Nunca mais eu vou falar isso. Nunca mais eu vou pensar naquele inseto maldito que eu vi ali. Naquele bicho que foi enviado ali. Hora que eu matei o bicho, na manhã seguinte, o estado se agravou. E disse, não tem jeito. Quando o médico chega 2, 3 juntos e diz, não tem o que fazer. Nós vamos entubar. E eu falando com as meninas, mais ou menos. Eu lembro que quando a moça falou assim, nós não vamos mexer nele. Nós vamos levar ele do jeito que ele está.
Eu lembro daquela cama que não cabia ele e levaram ele para ser entubado. Quando estavam levando, eu vi o ato mais lindo de fé que vai nortear a minha vida enquanto eu viver. Ele tirou as alianças das mãos e disse assim: vai para casa, cuida do Benício, cuida da igreja, eu volto logo. Quando ele disse eu volto logo, eu vi. Eu falei, nós estamos passando pela prova, mas ainda nós estamos com o Senhor no governo. Não importa o que a sua casa já tenha passado. Não importa o que a sua casa esteja passando. O que vai fazer a diferença é o seu posicionamento. Você pode ser o líder da sua casa. Você pode ser a mulher da sua casa. Você pode ser o filho da sua casa. Os filhos podem dizer, eu estou aqui, mas o meu pai não está, minha mãe não está. Mas você é representante legal diante de Deus pela sua casa. Ore pela sua casa, interceda pela sua casa, porque ninguém, não vai entrar o ladrão, não vai entrar o roubador de vida e vai te matar desnecessariamente, sem uma ordem legal, ortogada da parte de Deus, para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A minha filha está aqui, a Marcela. Naquela noite o médico disse assim, eu disse assim para o médico, ele entubou, pastor. A senhora quer vê-lo? Não quero vê-lo. Eles me deixaram esperando 40 minutos. A minha pressão deve ter dado um pico violento. Eu olhei para o médico e eu disse assim, eu vou embora daqui. Ele falou assim, oi? Eu falei, eu vou levar meu marido embora daqui. Foi, Marcela. Liguei para Marcela. Falei, Marcela, começa a se mexer. Nós vamos tirar o seu pai daqui. O médico olhou e falou assim, daqui ele não sai. Falei, ele vai sair. Eu deixei de falar. Eu brigar? Você acha que eu briguei com o médico? Você acha que eu falei dura com o médico? Jamais. Ali eu não estava ali para falar de coisas humanas. Eu estava ali porque eu estava com alguém que estava a ponto de ir embora e alguém tem que brigar. É isso que eu quero nessa noite falar. Brigue pela sua casa. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios, considerado o livro da sabedoria, Provérbios 14, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Quando não mãos, é boca. Olha Deus falando aqui. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala no livro de Provérbios também, capítulo 15, verso 1. A palavra branda, ela desvia o furor. Não adianta, irmãos, a gente chegar diante de uma guerra, cheio das nossas verdades, impondo as nossas verdades, levantar a voz com altivez, com falta de educação, sem direção. Sabe o que vai acontecer? Nada. Só vai piorar. O Senhor está dizendo para nós hoje, nós temos que edificar a nossa casa. E nós temos que ter palavra certa para guerrear as pelejas que já estão e que vão vir diante de nós. E eu anotei aqui uma palavra, eu até anotei, irmãos, porque eu não ia lembrar. O conhecimento, conhecer do Senhor é prudência, Provérbios 9:10. Temer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o que você já tem, Provérbios 9:10. Reconhecer, reconheça-o em todos os teus caminhos, Provérbios 3:6. Pedir ao Senhor, se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, Tiago 1:5. Eu estou falando isso. Eu estava narrando até agora um estado de saúde, que o Senhor, que o final dele foi de vitória. Mas ele teve um processo doloroso, de choro, de entrega, de renúncia, de ofertas, de sacrifícios. E nesta noite eu quero dizer para vocês, não é por força, irmãos, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. A igreja está ligada aqui na terra, nós somos a igreja mãe, nós somos uma igreja sede, de nós tem mais 50
50 igrejas pela cidade, e a igreja não está brincando de quem é maior, de quem é melhor. A igreja está compromissada com o reino de Deus. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! Por isso você está conectado com o céu. Deus tem planos de vitória para nossa casa. Dá um glória a Deus por isso. Glória a Deus. Olha isso. Eu disse que quando eu cheguei em Ribeirão eu chorei. Chorei. Por quê? Tem uma promessa de Deus para nós, irmãos, que diz assim: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Quando eu vejo a Marcela e o Felipe se desdobrando para cuidar das crianças, eles correm igual a gente. Onde você procura eles estão fazendo visita no hospital, eles estão visitando família, eles estão cuidando de louvor, eles estão trabalhando. Quando você chega nas crianças, as crianças estão tomadas banho, estão trocadinhas, estão arrumadinhas, vai comer direitinho, vai dormir gostosinho. Eu tenho vontade de falar assim: eu vou morar na casa dela para ajudar ela. Acha que eu pensei isso? Eu nunca fui lá na casa dela. A hora que você quiser eu posso ir. Ela disse que a hora que eu quiser eu posso ir. A Marcela teve o Benício e teve a Betina, e nós nunca passamos uma noite com eles. Eles dão conta. Durante o dia a gente ajuda a correr, mas à noite eles dão conta. Irmãos, você já ouviu a palavra de Deus dizer que é melhor serem dois do que um? Tenha pessoas que te apoiem. Procure aliançados com você. Esteja com pessoas que estejam debaixo da mesma obediência que você. Caminhe com pessoas que professem a mesma fé. Nós temos que amar os gentios, mas nós não podemos andar com gentios. Os gentios têm que olhar para nós e dizer assim: olha, eu quero ser igual a eles. Porque os gentios estão olhando para nós e estão pensando assim: agora vai ser o fim deles, agora vai fechar a igreja, agora vai acabar. Não vai. Porque a igreja ela não consiste em humano. Márcio, a igreja ela nasceu no coração de Deus. E a Bíblia diz que com o Senhor, quem é que vai lutar? Quem é que vai prevalecer contra o Senhor? Nós somos do Senhor, Ele é nosso. E o amor dEle na nossa vida é a bandeira. A sua bandeira é o amor, e essa bandeira está em nós. E quando nós lemos em 1 Samuel, fala de uma família diferente da sua. Glória a Deus por isso. Mas de uma família dessa mulher, Abigail, uma mulher bonita, inteligente, boa no tudo que fazia, muito, muito amável e temia ao Senhor. Porém, era casada com um homem muito bravo. E a Bíblia diz que ele não era nada piedoso, pelo contrário, ele era rude, ele era tosco e ele era perverso. Como que é o nome dele mesmo? Nabal. E uma vez a região deles precisou, eles estavam trabalhando lá na roça, eles precisaram de ajuda a guardar os mantimentos, as ferramentas. O exército de Israel, lá de Davi, ajudou eles. Passaram alguns anos. A gente não vence o mal com o mal. Eu sei que não é fácil falar isso, mas eu vou falar. A gente tem que vencer o mal com o bem, irmãos. Mas pastora, estão falando mal da gente. Deixa eu falar. O altifalante de algumas pessoas chega até ali só. Não vai mudar nada. Nós temos que ter sabedoria e temer quem pode todas as coisas. Aí olha o que houve. Passaram anos. E o exército de Davi estava em grande guerra. E precisava de uma ajuda. E disseram: nós estamos próximos da terra de Nabal. Vamos lá pedir ajuda para ele. E foram alguns soldados de guerra, mas os soldados eram de quem? Era do grande Davi, grande guerreiro, homem que matava 10.000 irmãos numa guerra. E eles vieram como soldados e disseram: nós estamos nas proximidades, o Senhor pode nos ajudar.
nos dar um pouco de comida, um pouco de bebida? É possível isso? Nabal, veio lá o Senhor, os servos de Nabal contaram para ele. Nabal falou assim: não vou ajudar ninguém, não sei quem é esse Davi, não sei o que ele está querendo. Quem me garante que ele é da descendência? Quem me garante que ele está falando da origem dele? Quem me garante? E disse não. Os soldados saíram dali enfurecidos. Você tenta ver a situação por nós. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Irmãos, eles chegaram lá e contaram para Davi: Davi, Nabal disse que não sabe nem quem você é, não sabe nada de você, e que não vai ajudar nada. Se a gente quiser, a gente que vai buscar o que comer, o que beber. Davi ficou muito irado. Davi falou assim: até amanhã não vai ficar ninguém vivo da casa dele, nem a família dele, nem os servos dele. Nós vamos lá e vamos matar todo mundo. Enquanto os soldados falaram com Davi, alguns servos vieram e falaram com Abigail. Olha a importância de serem dois. Mas nós não podemos ser dois indiferentes. Nós não podemos balançar o ombro para situações. Nós temos, irmãos, que como servos de Deus, não querer ser quem nós não somos, mas nós não podemos deixar de ser quem Deus está nos preparando para a gente ser. O Senhor está levantando homens e mulheres desse exército para se importar pela sua casa. Quando você defender a sua casa, você vai defender campos maiores. Quando você estiver defendendo campos maiores, o Senhor te levará a regiões, a estado, as nações, porque Deus está trabalhando em favor do seu povo. Deus está falando conosco. Olha isso. Quando os servos vieram e disseram: Senhora Abigail, os soldados de Davi vieram e pediram ajuda, e o patrão disse que não vai ajudar, e praguejou, amaldiçoou, e eles foram lá. E agora nós ouvimos dizer que Davi vai voltar aqui, e não vai ficar ninguém vivo, nem a senhora, nem nós e nem a senhora, nem Nabal. Ele vai matar todo mundo. Abigail, na hora, lembra de Provérbios capítulo 14, mulher sábia faz o que, irmãos? Mulher sábia faz o que? Irmãos, outra coisa que eu quero falar com vocês. Nós sabemos, mulher sábia edifica. Eu vou perguntar, o que Provérbios 14 fala, irmãos? Irmãos, nós temos que começar a falar mais. Nós temos que abrir mais a boca, falar em alto som, declarar. Alguém tem que ouvir o som da sua voz. A sua casa precisa ouvir a sua voz. Não adianta ir para a pia, não adianta ir para o fogão, não adianta ir para a cama resmungando entre os dentes. Nós temos que levantar na nossa casa e dizer: essa casa está guardada, protegida pelo sangue de Jesus. De tempo em tempo você vai na porta da sua casa, unja os umbrais da sua casa e diga: Senhor, todo mundo que entrar por essa porta seja limpo, seja purificado, que o mal caia por terra e só entra aquilo que é necessário. Não gasta o seu tempo com coisas que não vão edificar a sua vida e nem trazer crescimento para a sua casa. Nós não somos pessoas fúteis. Nós não somos pessoas medianas. Nós somos pessoas que amamos ao Senhor. Fale com seus filhos, sejam eles bebês, sejam eles crianças, sejam eles adolescentes, sejam eles grandes pais. Não pensa que porque o seu filho já é grande, ele não precisa da sua voz, ele precisa da sua ordem de comando. Quando o seu filho for na sua casa, quando o seu filho estiver com você, não está sentado no sofá, você vai embora, filho, tchau. Não, levante-se, acompanhe o seu filho, vá até o portão, vá até a porta, vai até o elevador, mas diga: filho, a boa mão do Senhor está com você. Tudo que você tentar fazer, meu filho, eu te abençoo para que você tenha êxito. Irmãos, nós temos que abrir a boca e falar. Dias desses, irmãos, não faz tempo, eu passei por uma crise de afronto, que eu pensei assim, para mim acho que já deu. Olha os pensamentos. Você já trabalha há muito tempo, você começou muito criança, você já está cansada. Irmãos, fui dando asa para esses pensamentos que não eram meus.
Assim diz o Senhor: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de fazê-los prosperar e de dar um bom futuro. Às vezes nós ficamos nos alimentando com pensamentos de derrota, estamos achando que é Deus dizendo: é hora de parar. Entenda, enquanto você tiver vida, você não vai parar. Você é um livro vivo, você é um mecanismo. Para de olhar para você e falar: eu já estou velho. Você não sabe o que é velho. Velho é um trapo que a gente joga no lixo. Você é um homem que o Senhor tem investido em você. Deus tem dado sabedoria para você. Deus tem dado experiência para você. Deus está dando dons para a igreja. E a igreja está querendo morrer. Você está proibido de morrer. Você tem que viver para testemunhar a glória de Deus na sua vida. Dá um glória a Deus, irmãos. Quando os servos de Abigail chegaram e disseram: o nosso patrão estragou tudo, ela disse: shh, calma, façamos assim. Agora entra aquela palavra: é melhor você ter ajuda. Ela disse: vamos preparar comida. Começaram a pegar pães, começaram a pegar, fala comigo, pães, uvas, começaram a pegar vinho, começaram a pegar coisas cozidas, coisas assadas, carneiros, tudo que estava guardado, assado para chegar a qualquer momento. Ela falou: pega e monta para mim. Se ela estivesse sozinha, ela faria. Sozinha a nossa força é pouca, mas com a bênção de ajudadores fiéis, nós somos os valentes, irmãos. Deus não precisa de nós, Ele é Deus. É nós que precisamos dEle. E quando nós precisamos dEle, Ele fala: então eu vou permitir que vocês me ajudem a levar esse evangelho de boas novas. Ela preparou toda uma carroça de comida para um exército de homens, de soldados sanguinários, valentes, que estavam famintos. Colocaram água, bebida, colocaram vinho, encheram para levar. Ela disse: vocês vão indo. Ela estrategicamente, mulher tem isso, irmãos. Desculpa os irmãos, mas nós mulheres, nós estamos um pouco à frente. A gente vê umas coisas que vocês não veem. Não, vocês até veem, mas às vezes você vê e fala assim: deixa ela ver primeiro, depois eu falo. Aí depois a gente fala, ela fala: já tinha percebido. Ai, que droga isso. Não é, Gilmar? O Gilmar foi falar ali para mim que eu sou 99% eu sou eu e o pastor é pouquinho. Pastor Gilmar, você ama o seu ministério, Gilmar? O Gilmar, eu amo o pastor, eu errei do jeito que eu falei. Ele se retratou com o pastor na minha frente, você acredita? Ele tirou a minha honra e deu a honra para o pastor, você acredita? Como é que você fez uma coisa dessa, Max? O seu pai fez um papel desse para mim? Para com isso. Eu brinquei sempre com o Gilmar. Cadê a Betinha? A Betinha está como diaconisa. Cadê? Ô Betinha. Eu sempre olhei para o Gilmar e vi ele servo fiel e dedicado, seus filhos. Aqui é o Max. O Max é filho de Gilmar e da Betinha. A bailarina está aí também. Não vi a bailarina hoje. Está aí. Está aqui em cima. Cadê você, meu amor? Cadê? Ah, está ali. Oi, meu amor. Com o namorado. Está feliz da vida, né? É a melhor fase da vida. A melhor fase da vida é quando a gente namora. Ai, que delícia. Não é, irmãos, e não é? Que quando você vê a pessoa, sua mão soa. Quando você vê a pessoa, dá uma tremedeira nas pernas. Você põe a roupa e você fala: será que ele vai gostar? A gente não pode perder essas coisas. A gente tem que resgatar essas coisas. Aí chega dia dos namorados, a gente quer fazer de conta que nós somos os namorados. Brigou o ano inteiro, agora quer ser os namorados. Olha eu entrando em área que não é da minha área. Olha aí onde eu estou. E Deus está querendo me usar para falar: olha isso. Aí eu brinco com o Gilmar, eu digo assim: Gilmar, você é um diácono com coração de pastor, né, Gilmar? E ele fala assim: pastora, Gilmar, você é um diácono com coração de pastora. Passou um tempo, ele veio: ora por mim, vou fazer ITQ. Não, Gilmar querendo ser obreiro, Gilmar querendo ser obreiro, o diácono querendo ser obreiro, Passou uns anos, o Gilmar veio e disse: ora para mim, fazer uma prova.
mas com o coração assim, ó, parecia um menininho, com a mão assim, disse: me ajuda, me abençoa, que eu vá lá, e que eu responda com muita graça. Falei: vai lá, você fica calmo, e você resfala tudo o que você sabe. Ele falou: eu vou, chorando. Foi ou não foi, Gilmar? Foi. Esses dias eu estou descendo do carro, Gilmar vai lá abrir a porta para mim. Tem isso, viu, irmãos? Gilmar foi lá e abriu a porta. Cumprimenta aqui, pastora. Falei: quem? O seu diácono, pastor. Falei: é? Eu vou na próxima convenção e vou ser ungido, pastora, eu vou ser consagrado. Eu fiz o ITQ, eu fiz as minhas documentações, eu estou aprovado. Não é verdade? Quando eu digo para você, o que você disser é o que vai ser. Não adianta a gente ficar, irmãos, diante da situação assim, ó: ai, mas está difícil, não. Ai, meu Deus, ai, ninguém liga para nós, olha como nós sofremos. Isso é vitimismo. Isso é masoquismo. É masoquismo que fala? É masoquismo. Quando você se põe diante de uma situação, entenda. Leia o Evangelho de João 15. Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, quando você fala: Senhor, eu não consigo ir sozinho não, mas se o Senhor for, o Senhor vai na minha frente, vai desatando os nós, vai derrubando as muralhas, vai você que está precisando de uma documentação, vai lá, Senhor, põe a pessoa certa, mexe na minha documentação, eu preciso ser levada, eu preciso voltar no país aonde eu estou, está liberado em nome de Jesus. Pode procurar que vai estar liberado em nome de Jesus. A igreja na terra, ela é profética. Uma igreja profética, ela rompe, irmãos, ela rompe o absurdo em nome de Jesus. Olha o que aconteceu. Os servos, os soldados de Nabal, do homem tolo, do homem rude, mas que era casado com uma mulher que amava e temia o Senhor, foram levar o alimento. Disse: vai. E ela ora, ela diz: Senhor, me dá estratégia para falar com o grande e temível Davi. Quantas vezes nós temos que nos deparar diante de um juiz? Quantas vezes nós temos que chamar um advogado e dizer: me instrua nessa causa? Quantas vezes tem coisas que não dependem de nós? Senhor, por mim está tudo resolvido, mas é uma burocracia, está tudo empilhado, está tudo parado. Senhor, faz alguma coisa por mim. Milagres não se explicam, irmãos. Milagres se vive. Eu estava num domingo de manhã, para encerrar a minha história do Covid. Num domingo de manhã, às 10h30 da manhã, eu estava sentado no primeiro banco onde a Marcela está. E o Gil estava ministrando louvor. A igreja estava naquela manhã. Aquela manhã estava gostosa a igreja. E eles cantavam... O Deus do impossível está passando. O Deus do impossível vem transformar todo o meu ser. Na 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 me na 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 na. Sim, eu creio em ti. A igreja adorando e eu dançando no primeiro banco. Mas o hino era espiritual. E eu assim, ó: o Deus do impossível. Irmãos, não julga. Não julga ninguém, irmãos. Só quem passa pela prova sabe o que está passando. É verdade ou não é verdade, irmãos? Quando você vê que o irmão está passando por um estreito e você não puder ajudar ele, entre no jejum por ele. Fala: eu vou jejuar por eles. Mesmo que eles não saibam, mesmo que eles não me conheçam, eu vou estar em oração por eles. O Senhor vai dar vitória para eles. Isso é orar um pelos outros. Abigail foi por outra banda. Eles foram por um lugar que dava certo, que iam chegar no exército. Ela pegou um jumento e foi, se ajeitou e foi, pegou o jumento e foi. Quando ela está indo de longe, ela vê o exército vindo. O exército de Davi vinha vindo com sangue no olho. Eles iam destruir tudo aquilo ali. Quando eles vêm, soldados vê que é uma mulher, eles param. Quando eles param, ela diz: Senhor, me dá a chance de falar. Lembra da palavra branda? Não vai na força do seu braço. Não vai na força do seu intelecto. Vai na dependência. Vamos na dependência de quem pode todas as coisas. Irmãos, o Senhor, Ele dá graça aos humildes, mas o soberbo Ele abate. Nós não somos um povo soberbo. Isso não cabe mais na nossa vida. Isso era nosso antes da fé. Agora nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. A Marcela disse no louvor que esta semana será uma semana de
grandes bênçãos, de grandes negociações. Então sejamos revestidos de força, da luz da palavra. Nós acreditamos que o altar tem fogo, nós acreditamos que o poder da palavra, ele alcança a nossa vida. Nós iremos e nós faremos, realizaremos grandes coisas em nome de Jesus. Quando Abigail se submete, ela se prostra. Quando ela se prostra com a cara em chão, ela diz: por favor, Senhor, deixa a tua serva falar, e ouça o que ela tem a dizer. Davi vê que ela é mulher e os soldados estão ali, deram uma chance. Nada está fora do controle e do trabalhar de Deus, nada. Não tem uma promessa que está escrito no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não precisa sofrer por antecedência. Olha o que aconteceu. Quando ela conta, ela fala: Senhor, sabe o meu marido, aquele que agiu ontem daquele jeito, bruscamente, duramente, sendo rude, ele é o meu marido. Mas ele não agiu assim só com o Senhor, ele faz isso para mim, ele faz isso para o povo dele. Então eu peço, ela começa a reivindicar, que ele use de misericórdia, que ele use de bondade. E ela disse: e os meus servos já estão chegando lá no seu território, com comida, com bebida, com vinho. Irmãos, é mais do que palavras, é ação, é atitude. Nós temos que ter atitude no reino espiritual. Nós temos que deixar o que tem que ser deixado e buscar o que tem que ser buscado. Nós temos que deixar velhas naturezas e nos aperfeiçoar no santo de Deus. E o que é o santo de Deus? Não é eu ser pastor, não é eu ser pastora, não é o seu ministro de louvor. Ser o santo de Deus é com a minha boca eu confesso e no meu coração eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e eu estou me preparando para me encontrar com Ele em vida ou no arrebatamento. Eu estou aqui no mundo, a igreja está no mundo, mas ela não é do mundo, ela é do Senhor, em nome de Jesus. Você toma posse dessa palavra. Deus de milagres. Quando Davi dá uma chance, ela tinha que falar com dois grandes homens terríveis. Ela tinha que enfrentar a ignorância, a dureza do coração do seu marido, e ela tinha que falar com o grande e temível Davi. Com Davi ela já tinha falado. Davi deixou que ela voltasse, e os soldados se alimentaram do que ela mandou. Quando ela chega em casa, ela tem que falar com Nabal, pastor Júlio. Nabal estava fazendo o quê? Festejando, nem pensando no que as palavras malditas dele estavam causando, e a esposa e os servos pelejando. Tem gente dentro da nossa casa que não sabe o preço que você paga para manter uma casa de pé. Homens e mulheres que estão aqui nesta noite, não pense que se você deixar a sua casa ela vai sofrer, ela vai perecer. Mas não pense que você vai construir outra casa em cima de escombros. As pessoas pensam, irmãos, que a aliança de Deus faz agora e desfaz amanhã. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nós que amamos o Senhor, temamos ao Senhor. Homens casados que estão da igreja, que amam ao Senhor, vigia, irmão, fuja da aparência do mal, cuida da sua casa, chame a sua esposa, converse com ela, fale com ela. Mulheres que estão aqui, para de achar que o seu marido, meu marido, ele é o seu marido, ele é o seu cabeça, ele é o seu sacerdote, ele vai ser aquilo que você investir na vida dele para ele ser. Quando ela chega em casa, encontra Nabal bêbado, festejando, se alegrando, fazendo festa, ela não fala nada. Lembra que Provérbios capítulo 14, verso 1, fala o que mesmo? Que a mulher sábia faz o quê? Você pode melhorar. A mulher sábia, ela faz o quê? A mulher sábia edifica.
Ela vê Nabal, ela fala: se eu falar com ele agora bêbado, só vai complicar, ele não vai registrar. Passou aquela noite. Ao amanhecer, ele devia estar com uma ressaca desgramada. A hora que ele acorda no dia seguinte, ela vai lá e conta para ele: olha, aquela atitude sua fez com que o exército do temível Davi viesse nos destruir, mas eu intervi porque eu temia o Senhor, eu fui pedir socorro, eu fui buscar ajuda, e Ele deu uma chance para nós. Sabe o que aconteceu com o Nabal? Ele ficou anestesiado e caiu, ficou no chão. Por 10 dias, ele ficou como morto. Nos 10º dia, o Senhor o matou. Você viu a pastora, não é pastora, não é, como que é o nome da pastora de ontem? Tânia Teresa. Ela falou assim: tem horas que a gente pensa que é só o diabo que mata. Não é, irmãos. Deus também tem o poder de matar. Não podemos brincar com as coisas que é santa. Não podemos brincar com o que é sagrado. Quando você perceber que alguém está saindo da reta, está querendo fazer feio, entre em oração, porque os demônios estão investindo. Os demônios sabem que a igreja é vencedora, mas eles não desistem. Eles ficam tentando. Mas a palavra de Deus diz que arma forjada contra a igreja não vai prosperar. O que depender de mim e de você, nós nos levantamos nesta noite como intercessores, como apaixonados pelo reino de Deus, pela obra de Deus. Você que ministra no altar, você toca, você canta, você dança para Deus. Hoje eu estava vendo as meninas dançando com as roupas perfeitas, com o cabelo lindo. É assim que tem que ser. Vai vir para o louvor, não é sair de casa do jeito que está lá e vir, não. Tem que arrumar o look, tem que se encher da presença de Deus, tem que vir orando em línguas estranhas, porque a hora que você estiver cantando, não vai poder orar em línguas estranhas, mas você vai estar um labareda de fogo, você vai estar ministrando, e os enfermos vão estar sendo curados, os endemoniados vão ser livres, os doentes serão curados, e o impossível vai acontecer. Essa casa é casa de milagres, essa casa é casa de adoração. Essa igreja, ela foi reaberta com propósito de resgatar vidas, de resgatar famílias, em nome de Jesus. Sourabalabá. Orambalabá, sorabá. Quando nosso carro chegou em Ribeirão Preto, na igreja do querido pastor André Carvalho e da pastora Gi, e da sua filha Ana, eu não fui para a igreja, eu fui para um estúdio. A hora que eu vi aquela cidade, o choro veio na minha cabeça, e eu fiquei sem graça. Eu falei: não é hora de chorar, Lourdes, é hora de... Eu achei que fosse minha timidez. Não, eu lembrei de algo, que há muitos anos, eu ficava no portão da minha casa, olhando atrás dos montes. E eu olhava atrás dos montes, eu dizia: o que será que tem lá? O que será que tem atrás dos montes? Quando eu chego lá na sexta de manhã, fomos na quinta e sexta, eu tive o prazer de falar com o vereador. Ele disse: pastora, nós estamos a quase 1 milhão de habitantes na cidade, e eu tive que ficar quieta e lembrar que atrás dos montes estava sendo levantada uma cidade de quase 1 milhão de pessoas. Nós vemos o que os olhos mostram, mas com as asas que Deus nos tem dado, nós podemos voar em lugares longes que Deus vai levar eu e você. Deus vai te levar. E quando você chegar lá, você vai perceber que você é o mesmo homem e a mesma mulher. Você sempre será um vaso de barro. O
que você carrega é o que faz toda a diferença. É a glória daquele que te chamou, a glória do Altíssimo. A glória de Deus, ela está na igreja. A glória de Deus é para a igreja. Então, senhores, aguentemos o processo. Respira fundo. Não pense em retroceder. Deus não se agrada com aquele que retrocede, mas Ele dá graça e sabedoria para aqueles que almejam elevar os seus olhos para os montes, de onde vem o socorro. Irmãos, vocês podem ficar com essa palavra. Vamos nos colocar na presença de Deus. Os músicos, por favor, venham. Eu queria cantar aquela canção. Eu queria cantar uma canção. Eu achei que eu tivesse escrito o nome aqui, mas acho que não. Eu queria cantar uma canção que diz assim: